Bom dia, amigos e amigas. Meu nome é Juliano. Bem-vindos ao Alemão no Ponto. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas regras e dicas para ajudar vocês a saber quando usar o der, o die ou o das. Vocês estão prontos? Vamos nessa! Começando pelo der, você vai utilizar o der geralmente quando se tratar de pessoas ou de profissões que se referem a alguém do sexo masculino. Por exemplo, der Mann, o homem, der Vater, o pai, der Polizist, o policial. Também os meses do ano, der Januar, janeiro, der Februar, fevereiro. Também no caso das estações do ano, der Sommer, que é verão, der Winter, o inverno. Quando nos referimos aos dias da semana, também vamos utilizar o der Montag, segunda-feira, der Dienstag, terça-feira. A maioria dos períodos do dia a gente também vai utilizar o der. Por exemplo, der Morgen, amanhã, der Mittag, à tarde, der Abend, à noite. Com exceção de die Nacht, que é feminino. No caso dos pontos cardeais, a gente também vai utilizar o der. Por exemplo, der Süden, o sul. A maioria dos fenômenos meteorológicos, pessoal, também são masculinos. Então a gente também vai utilizar o der. Por exemplo, der Wind, o vento. Der Schnee, que é a neve. Der Regen, que é a chuva. Mas atenção, pessoal, o clima é neutro, das Wetter, assim como a nuvem, que é feminino, die Wolke. As marcas de carro também são masculinas, der Audi, e der BMW. A maioria das bebidas alcoólicas, pessoal, também são masculinas e até mesmo o próprio álcool também é masculino. Por exemplo, der Wein, o vinho. Der Sekt, o espumante. Mas muita atenção agora, pessoal, porque o favorito dos brasileiros e dos alemães, a cerveja, é neutro, das Bier. A maioria das moedas correntes também, pessoal, são no masculino, então também se utiliza o der Euro, o euro, der Real, o real, e der Dollar, o dólar. Mas, atenção, pois a moeda da Inglaterra, a libra esterlina, ela é neutra, das Pfund. E em relação às terminações, há algumas terminações que são geralmente masculinas. Então vamos para elas. Por exemplo, as palavras terminadas em ling. Der Schmetterling, a borboleta. Der Lehrling, o aprendiz. Também as palavras terminadas em os. Por exemplo, der Status, status. Der Fokus, o foco. As palavras terminadas em ik e ich.
Por exemplo, der Essig, o vinagre. Der Honig, o mel. Der Teppich, o carpete. As palavras terminadas em O também são, em sua maioria, masculinas. Por exemplo, der Projektor, o projetor. Der Motor, o motor. Assim como as palavras terminadas em ent e ant. Por exemplo, der Praktikant, o estagiário. Der Elefant, o elefante. E der Kontinent, o continente. E as palavras terminadas em er. Por exemplo, der Hamburger, que é o hambúrguer. E der Koffer, a mala. Já o die você vai utilizar geralmente quando você estiver se referindo a pessoas e profissões que se referem a alguém do sexo feminino. Por exemplo, die Frau, a mulher. Die Tochter, a filha. E die Krankenschwester, a enfermeira, que é uma profissão bastante procurada aqui na Alemanha, pessoal. Uma palavra que eu quero dar um certo realce aqui para vocês, pessoal, é a palavra das Mädchen, que significa a garota em alemão, ou a moça. Algumas pessoas acreditam que essa palavrinha, das Mädchen, ela se trata de uma exceção a essa regra. Mas, na verdade, não, pessoal. Das Mädchen se encaixa, na verdade, a uma outra regra que eu, inclusive, citei no vídeo passado, relativa a todas as palavras que se encontram no seu diminutivo com a terminação chen e lein. Elas são palavras neutras. Os números também, pessoal. Die Eins, o 1. Die Vier, o 4. Os nomes de plantas e de flores também são geralmente femininos, pessoal. Por exemplo, die Rose, a rosa. Die Sonnenblume, que é uma das minhas flores favoritas, o girassol. As palavras com a terminação schaft são sempre femininas, pessoal. Por exemplo, die Partnerschaft, a parceria. Die Wissenschaft, a ciência. Assim como as palavras com terminação heit e kite. Por exemplo, die Wahrheit, a verdade. Die Fähigkeit, capacidade. Já as palavras terminadas em ei geralmente são femininas. Por exemplo, die Kanzlei, escritório. E die Datei, o arquivo. Assim como as palavras com a terminação ong. Por exemplo, die Zeitung, o jornal. E die Meinung, a opinião. Palavras com a terminação ur. Die Kultur, a cultura. E die Natur, a natureza. Palavras com terminação tät. Die Realität, a realidade. Die Identität, a identidade. Palavras terminadas com ion. Por exemplo, die Reaktion, a reação. E die Religion, a religião. Palavras terminadas com ik. Die Musik, a música. Ou die Kritik,
Kritik, a crítica. Palavras com as terminações ans e ens, pessoal. Por exemplo, die Toleranz, die Tendenz, die Tendenz. As palavras com terminação ie também, pessoal. Por exemplo, die Theorie, a teoria. E die Energie, a energia. Palavras terminadas em ade e age, pessoal. Por exemplo, die Garage. E o favorito de muitas pessoas, die Schokolade. As palavras dissílabas, pessoal, terminadas em e, também são geralmente femininas, pessoal. Die Welle, que é a onda, die Welle. E die Sonne, o sol. E por fim, pessoal, quando você vai utilizar o das? Primeiramente, quando você estiver falando de uma letra, pessoal. Por exemplo, das A, das B, das C. Quando se tratar de um substantivo derivado de um adjetivo. Por exemplo, das gut, bom. Ou das blau, azul. Ou quando se tratar de um substantivo derivado de um verbo. Por exemplo, das sprechen, o falar. E das schreiben, escrever. E como já havia citado antes, as palavras que se encontram no seu diminutivo com as terminações chen e lein. Mais uma vez, pessoal, não são as palavras com essas terminações, mas as palavras que estão no seu diminutivo e têm essas terminações. Por exemplo, das Hühnchen, o cachorrinho, das Hühnchen. A maioria dos materiais, pessoal, também são neutros. Por exemplo, das Holz, a madeira. Das Gold, o ouro. As palavras derivadas do inglês com terminação eng, pessoal. Por exemplo, das Training, o treinamento. Das Meeting, a reunião. Palavras terminadas em pessoal, também são geralmente neutras. Por exemplo, das Zentrum, o centro. E para os amantes do futebol, das Stadion, estádio. Palavras terminadas em ma, pessoal. Das Drama, o drama. E das Thema, o tema, o assunto. Palavras terminadas em ment, pessoal. Por exemplo, das Dokument, o documento. Das Argument, o argumento. Mas tem mais uma coisinha, pessoal, que eu acho bastante importante tratar com vocês nesse vídeo. Outra coisa importante, pessoal, e muito comum na língua alemã, é que é muito fácil você encontrar palavras compostas ou junções de duas palavras na língua alemã. E muitas vezes essas duas palavras elas têm artigos diferentes. Então, qual artigo você vai utilizar? Nesses casos, pessoal, você sempre vai utilizar o artigo da palavra que ficou por último. Por exemplo, a palavra Flugzeug, avião em alemão. É a junção da palavra der Flug, o voo, e a palavra das Zeug, a coisa, o troço. Então, qual é o artigo que a gente vai utilizar? Exatamente, pessoal, o das Flugzeug, Entenderam, pessoal? Agora, se mesmo depois desse vídeo, pessoal, vocês ainda estiverem em dúvida se uma palavra é masculina, feminina ou neutra, eu acredito que essa pequena informação pode ser bastante útil para vocês na hora de decidir se vocês vão usar o der, o die ou das. 20% das palavras em alemão são neutras, 34% são masculinas e 46%, pessoal, são femininas.
46%, pessoal. Então, se vocês estiverem fazendo uma prova ou não tiverem meios de tirar uma dúvida a respeito de se uma palavra é masculina, feminina ou neutra, vocês podem sim levar em consideração que a maioria das palavras em alemão são femininas. Então, há bem mais chance dessa palavra ser feminina do que ela ser neutra ou dela ser masculina. Por fim, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo o link de um dicionário online que você não precisa pagar nada e nem baixar nada. Toda vez que você tiver uma dúvida se uma palavra é masculina, feminina ou neutra, ou quiser saber o significado dessa palavra, você pode ir lá, escrever bem rapidinho e tirar sua dúvida. E mais uma vez, pessoal, eu sei que eu sou chato, mas todas as vezes que vocês aprenderem uma palavra nova, sempre aprendam com o artigo dessa palavra. Isso vai ajudar bastante vocês ao longo do tempo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.